Que hoje, os filhos de hoje, eles têm mais um aconchego com a sua mãe, ou quer dizer, eles preferem ir primeiro pedir a opinião da mãe em vez do pai. Olha, na vida, deixa eu só baixar um pouquinho esse fundo aqui. Na vida nós acreditamos, confiamos em quem mais nós criamos afinidade, o laço afetivo. Dá um exemplo aqui. Eu posso chegar lá no Paricá e não conhecer ninguém lá, mas se eu ver o Dedé, eu vou me aproximar dele, porque desde adolescente a gente se conhece, a gente cria afinidade. A maioria das vezes as pessoas buscam respostas de segurança com as pessoas que ela criou um laço afetivo, ou criou mais laço afetivo. A figura do pai, a maioria das vezes, com algumas exceções, é o cara mais durão. Se você quando o problema vem do pai, já vai te dando logo. Então com a mãe não, a mãe ela vai mais na calma, ele se sente mais à vontade por causa disso. Uma vez eu fui contar com o papai, na época, há 30 anos, eu não tinha pra praia. Se botasse o olho vermelho, camarada, porra de fechada. Você lembra disso aí? E acho que o cara fala cu de pico, cu de pato, cu de pico. Você lembra disso ou não? Pra ver se não ficava vermelho. Lembra disso ainda? Rapaz, mesmo assim não tinha brecha não, mas ficava enchido. É pra correr no rabo. Braço da mamãe, mas naquela época não era cinturão, acho que nem tinha. Era o galho da cuia e da outra lá, como era da goiabeira. Meu amigo ficava a marca no couro da gente. Então, crie afinidade dos seus filhos. O que é afinidade? Para que ele sinta-se à vontade a contar problemas a vocês, contar o que for, conversar, dialogar. E não sinta medo, mas sinta respeito. Sabendo que você, ao ouvir, você não vai ter uma reação agressiva. Crie esse tipo de relação para com seus filhos, porque muitas vezes eles vão esconder problemas graves, você não vai saber porque eles vão ter medo da sua relação, da sua reação, quer dizer. Tem filhos que se matam tendo problemas sérios psicológicos, de depressão, e não contam para ninguém. Nem você percebe, porque ele não se sente à vontade, ele sente medo em vez de respeito. Certo? Ele pode ter que sentir até os dois, mas acima de tudo ele tem o respeito, ou seja, meu pai vai me ouvir e vai falar. Teve uma vez, minha filha mais velha tem 25 anos, ela tinha 18 anos, eu não permiti minha filha namorar antes de 18 anos. Aí eu falei isso para ela, um cara foi pedir, olha, mano, minha filha, tu não precisa namorar. Não existe na vida uma fase do namoro, é uma escolha, ou você namora porque quer, ou porque você vai casar. Na história da Bíblia não existe a palavra namoro. As pessoas se conheciam e casando logo na porrada. Não era assim? Abraão foi buscar uma esposa para Isaac lá antes na terra, já foram casando. Lembra dessa? Não tem esse negócio. O cara quer testar 20 para ver escolher uma. Aí ele arrebenta as 20, vai deixar as 20 para os outros e vai querer pegar aquela novinha zerada. Não acontece isso? Então, baseado nessas histórias de vida, nessas respostas que eu dou sobre relação pai e mãe, confiança, pais principalmente, sejam mais moderados seus filhos. Filhos, não se aproveitem do amor dos vossos pais. Façam com que ele tenha orgulho de vocês. Se precisar, chega com o pai que você tem esse problema. Como que eu resolvo? Como é que você pode me ajudar a resolver? Ajudar a resolver é diferente de resolver o problema com ele. Certo? Mais alguma pergunta? Vai, Neguinho. Não é totalmente uma pergunta, mas sim relatar, já que o início está sobre namoro, casamento, etc.
e também me identificar para você, viu, meu grande amigo? Você tive um camarada, quando vocês fizeram letra, que o nome dele era Paulo Emerson, você lembra? Lembro. O Paulinho. Pois é, eu sou o genitor dele. Fico feliz por isso. Quando eu te vi aqui depois, seu cara. Então, se fala em namoro, eu namorei com 18 anos. E ela tinha 16. Que maravilha, né, rapaz? Nesse momento é maravilha. Porém, eu não tive alguém para me orientar. Por quê? Quando eu nasci, meu pai já era morto. E para mim, pai, mãe, avô, vó, foi a minha mãe. Foi ela. Hoje ela é falecida. Então eu, me escondendo dela, arrumei a camarada aqui, ó. Eu para a cidade e a velha para cá. E eu trouxe. Não tinha nada, como você falou ainda agora, mas futuramente a gente vai ter. Eu comprei um casco, vai dar risada isso aí. E como o casco não dava para a gente andar, eu torei ele, mas não sabia fazer a proa. E eu preguei uma tábua. Mas quando a gente remava, ela lá atrás, ela na proa, fazia um barulho medonho. Quando eu vinha para cá, para a vila, com vergonha, eu me encostava lá atrás da ponta e puxava o casco lá em terra para ninguém ver. Isso é fato histórico. Mas hoje, fico feliz por ter 47 anos junto com ela. E isso me faz feliz. Os filhos, nenhum estão do nosso lado, mas sim aquilo que você falou. Foram educados e cada um tem sua família. O Paulinho em Maués disse que não ia arredar o pé porque era perto para a gente se ver. E os outros todos em Manaus. Porém, a tristeza minha, que ainda agora eu fiz um dos meus filhos chorar lá em Manaus no telefone, quando ele estava me parabenizando e a mulher dele chorando, porque a mulher dele perdeu o pai. E eu disse a ela: filha, não faça isso, porque eu, no dia de hoje, também sofro, porque eu não conheci meu pai quando ele nasceu. Quando eu nasci, ele já era morto, e naquele tempo não tinha celular, não tinha fotografia, não tinha nada. Eu não sei como ele era, eu só sei que ele era bonito igual eu. Isso eu sei. Essa boniteza que eu estou dizendo não é para dar risada, é porque para nós, filho, faz ser aleijado, cadeirante, como for, mas para nós ele é bonito se nós temos o respeito para com ele que você falou ainda agora. Então chegou para mim também um rapaz que eu até citava quando fomos pegar o boi, que eu fiquei com pena, coitado dele, desse menino, que não parava de fazer assim, matando carapanã na beira do Paraná para a gente chegar com o boi aqui. Ele não é totalmente meu filho, mas é mais que um filho, porque ele é meu neto, está sendo criado por mim. E tem muitas vezes que diz assim: filho criado por neto, mas esse filho criado por vó, esse aí é diferente. Eu estou falando isso porque quem mora no Santa Clara e conhece, não vai me admitir. O nome dele é Luan. A maior confiança tenho dele, eu tenho nos outros também um respeito maior, mas esse aqui é da minha confiança. Veja bem, quando a gente vai para o Oeste, eu fico no barco e vou lá para casa, e às vezes não tem mais dinheiro, ele não tem dinheiro. Aí eu dou dinheiro para ele comprar o almoço, um exemplo só, um almoço. E se ele quiser tirar R$2, ele diz para mim: papai, eu posso tirar do dinheiro que o senhor me deu R$2 para me comprar alguma coisa? Ele é desse. Enquantos, me perdoe se eu vou machucar alguém, muitos filhos não fazem isso, fazem tirar do seu pai para uma outra coisa. Então eu agradeço a Deus por ter me dado esse privilégio de saber conduzir esse rapaz, que são dois. É ele e outra moça, e nós perdemos uma filha que a Covid levou e deixou também uma com a gente. Mas assim como nós, eu e ela, damos
o privilégio de fazer com que esses dois, que têm 19 anos, o outro tem 16, pedir tanto a Deus para que a gente possa conduzir também a outra pequena que tem 8 anos nessa mesma posição. Então, voltando ao assunto lá da canoa, nós começamos assim, não tinha prato nem colher. Você disse agora há pouco que quem casa, quem tem casa, não é verdade? E nós corremos atrás, em nome de Jesus, hoje está totalmente diferente. As nossas situações já estão diferentes. Mas lá na minha casa, os filhos são apegados mais com ela mesmo. Isso é verdade, que a pergunta que eu fiz aí. É pegado mais com ela. Mamãe, cadê isso? Mamãe, o pai quase não faz esse tipo de coisa. Não faz, só para a mãe. Mamãe, se eu já fiz a comida? Mamãe, se o senhor não fez, eu já fazer. Mais ou menos assim. Então, gente, eu só agradeço a todos que escutaram essa belíssima palestra e que todos nós possamos colocar em prática, que a nossa vida vai mudar. E agradecer, Gilberto, pelas essas maravilhas que você trouxe aqui para nós, que muito nós precisávamos ouvir. Eu sou coordenador da Pastoral da Família daqui. Os aplausos, olha, quem quiser fazer mais perguntas, não vai pergunta? Dá para uma aí, ó. Oi, meu nome é Oceane, sou professora agora atualmente lá na Brasileira. O Gilberto falou uma coisa assim, que sobre a mãe. Meu pai é o que chama de Neco lá no Paricá, porque minha mãe é a Lucinha. Ah, tá. Então, a nossa afinidade que eu fui criada, a maioria da minha infância foi da minha avó pai. Então, com ela eu convivi na cidade da minha adolescência até os 16 anos. Meu pai era daqui de Paricá e minha mãe sempre morou na cidade. Hoje ela é funcionária aposentada. Então, quando meu pai fala assim, que ele se esforçou muito para que a gente estudasse, se informasse, ele queria que a gente fosse independente, para que hoje a gente, desse o semento e que eu tenha a falar assim, que eu tive princípios. A minha avó me criou de uma maneira que, como ela sempre falava, estuda, minha filha, tá vendo o sacrifício da tua mãe, tá vendo o sacrifício do teu pai? Então a maior coisa que eu posso te deixar é teu estudo para que no futuro tu venha ter alguma coisa que tu possa ter esse conhecimento melhor. Falando em filhos, falando em família, não é fácil, eu digo para todo mundo assim, que separação não é legal. Ele destrói família, acaba com a gente, o psicológico dos filhos da gente. E a gente muitas vezes procura o discernimento na palavra de Deus. Onde eu pude criar, terminar mal. Tipo assim, a minha filha tinha na época 17 anos, meu filho tinha 15 e o Bianchi tinha 9. Então foi um momento muito difícil para mim. E nesse momento eu pude me abrir com meu pai. Incrível isso, né? Com meu pai, quando eu conversei com ele. Então meu pai, ele me deu apoio. E a minha mãe também me deu, mas aonde eu tive maior liberdade de ter essa afinidade foi com meu pai, onde ele muito me apoiou. Então eu falo assim, né? Quem tem seu marido, sua mulher, reza para Deus, que Deus abençoe seu casamento, a sua família, porque eu repito, separação não é bom, não é legal para ninguém. Ninguém casa para se separar. Então é uma coisa muito difícil também. Se a gente não se sente bem no casamento, a gente não é, eu falo para as mulheres, não é obrigada a gente a ficar, porque a gente, mulher, tem força e capacidade sim de criar os nossos filhos, de dar o melhor para eles. Sim. E hoje eu posso dizer, minha filha está em Maués, está trabalhando, está terminando a faculdade dela. O Eduardo também tem um ex. E ela pergunta, mamãe, por que a senhora vai para o interior? E hoje eu falo para ela, estou conhecendo coisas, estou voltando às minhas raízes que eu não conhecia.
Hoje eu posso dizer, uma pessoa falar para mim, conversar sobre o padia, eu posso ter assunto para conversar, coisas que eu não, sinceramente, eu não sabia. Então hoje eu sou muito grata a Deus por tudo, pela oportunidade que eu tenho hoje. E é isso. Os aplausos para ela. Pessoal, eu vou encerrar, mas eu quero fazer uma introdução muito legal, especialmente para casais. Olha, começa uma nova gravação rapidinho. Me dá o microfone, não.